distorcido os outros textos da Bíblia. Tá? Textos que mencionam indiretamente que o assunto foi trazido pelos fariseus, não pelo próprio Jesus. Então vamos estudar esses textos. Olha só. Em Mateus capítulo 19, versículo 3 ao 9, diz assim, ó, então chegaram ao pé dele, né, de Jesus, os fariseus tentando e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Eu já quero ir explicando algumas questões aqui, ó, que é muito interessante. Os textos, principalmente os relatos das conversas de Jesus e interações de Jesus com outras pessoas, são textos super difíceis de entender. Tá? Os evangelhos, para mim, é uma das partes mais difíceis da Bíblia de entender. Apesar de que muitas pessoas dizem que é fácil, mas não é. Bom, depois eu vou tocar mais nesse ponto. Mas veja que Jesus aqui ele não responde a pergunta dos fariseus. Então isso é importante você. No momento que você está escutando o que eu estou lendo aqui, perceba que Jesus ele não responde a pergunta dos fariseus. Isso se chama resposta evasiva. Soa negativo e algo ruim, essa palavra evasiva, mas não. Tá? Não necessariamente a resposta evasiva ela é ruim, ela é errada. Principalmente por causa dos motivos e das razões que essas respostas evasivas são dadas. Tá? Então Jesus não responde a pergunta deles. E aqui eu quero falar desde já. Jesus não caiu porque era uma armadilha. O texto fala que eles estavam tentando a Jesus. Era uma armadilha. Jesus não caiu na armadilha, mas nós caímos. Infelizmente, as pessoas caem na armadilha dos fariseus. Então aí Jesus fala, né? Deus os criou no princípio, macho e fêmea, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, se tornará uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. O que Deus uniu não separa o homem. Então, porque eu vou detalhar todas essas palavras aqui mais para frente, mas aqui seguindo. Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, casar com outra comete adultério, e a que casar com a repudiada comete adultério. Inclusive essa versão traz a palavra aqui prostituição, né? Mas a palavra que era o sentido principal mais aplicado da palavra fornicação. Então aqui tem umas incoerências aqui, algumas coisas que não encaixam em algumas doutrinas, na maioria das doutrinas que são ensinadas. Então, por exemplo, muitas igrejas ensinam aqui que, né, a cláusula de exceção ali, que Jesus fala, muitos aplicam aquilo ali como se ao adultério, né, que você pode com adultério. Só que essa doutrina é totalmente incoerente pelo fato de que o adultério, né, na Bíblia, naquele tempo, era punido com a morte. Então, para que você vai dar carta de divórcio literalmente para um defunto? Porque a pessoa ia morrer. Então, não tem nenhum sentido de fazer um divórcio, de dar uma carta de divórcio para uma pessoa que adulterou, sendo que ela ia morrer. Tá? Não tem sentido. E o detalhe aqui. Como você tem essa ideia de que, no caso, fornicação é sexo antes de casar, tipo assim, né? É o que se prega antes de casar, ter sexo é a fornicação. Nesse texto aqui, as igrejas eles não podem aplicar
aqui essa palavra como fornicação, porque se fornicação é o sexo antes de casar, né? Então como é que seria, a pessoa iria divorciar pela fornicação se a fornicação aconteceu antes de se casar? Então, aí as igrejas aplicam essa palavra aqui como se fosse adultério. Mas não, a palavra aqui é fornicação, tá? Que é a palavra porneia. Então agora vamos estudar também sobre duas palavras muito importantes, repúdio, né? Essa é uma palavra muito importante, e a palavra divórcio. Ok, continuando então, repúdio, esse texto aqui de Mateus 19, há muitas versões trazem a palavra divórcio, só que não é divórcio. Tá? É muito interessante esse assunto, é muito interessante, porque assim, ó, tanto no hebraico como no grego, tem duas palavras que são usadas. Elas são usadas juntas. Inclusive, se você for traduzir, usar a mesma tradução como muitos pretendem, usar a palavra, fica uma redundância grande no texto. Mas quando Jesus diz assim, ó, todo aquele que divorciar da sua mulher exceto por fornicação, não é divorciar. Se você pegar as versões que são mais fiéis ao texto original, como a João Ferreira de Almeida, você vai ver que a palavra ali é repúdio. Então, muitos querem usar essa palavra como se fosse divórcio. Depois eu vou discorrer bastante sobre isso e o porquê também da confusão dessas palavras, mas a palavra ali é repúdio. Agora, essa palavra repúdio a gente não tem na nossa cultura, pelo menos aqui na cultura da América, né? É o repúdio praticado naquela época. Agora, essa palavra, eu vou ler aqui, eu fiz aqui as minhas anotações, e no hebraico a palavra shalak, e em grego apolu, a tradução seria repúdio, mas essa palavra shalak, ela é variável, ela tem um amplo significado, principalmente quando se muda a conjugação. Inclusive tem um vídeo do Dr. Rodrigo Silva, eu vou deixar o link também aqui, eu vou tentar inserir algumas coisas no vídeo, mas essa palavra, a palavra que é usada ali, que é a palavra shalak, ela tem um significado bem amplo, e o repúdio, então, ele significa muitas vezes despedir, mandar embora, dizer adeus simplesmente. Eu vou ler aqui, ó. E daí o hebraico e o grego tem também outra palavra para divórcio, tá? No caso, Sefer Kerithut, que daí vem sendo carta de divórcio, que é usado lá em Deuteronômio 24. No caso, no grego, é a palavra apostásio. Então, o repúdio significa deixar, despedir, mandar embora, enviar, rejeitar, abandonar, expulsar, colocar de lado, tipo, jogar para escanteio, como a gente diz no Brasil, né? Inclusive, eu encontrei aqui na bíblia.com.br, dicionário bíblico,
refere-se a repudiar como renunciar voluntariamente, arredar de si, rejeitar, repelir. Tá? Aí que eu já mencionei, né, o Rodrigo Silva, ele fala sobre a variação do verbo shalak, que dependendo do seu tempo verbal, pode ser enviar, liberar, dispensar. Eu vou colocar aqui no link na descrição também para você. Enquanto que divórcio, apostágio, ela significa o quê? Significa incisão, cortar, romper definitivamente. Então, é muito importante. Agora, a palavra que é traduzida como repúdio, a palavra shalak, do hebraico, ela é muito importante e a gente aprender os detalhes dessa palavra, porque ela tem uma variação de significado. E eu vou tentar colocar no vídeo aqui na tela para você ver. Inclusive, quando você ler esse texto aqui de Mateus 19 e também Mateus 5, eu vou entrar já em Mateus 5 também, a variação dessa palavra, quando o texto está falando, se referindo ao shalak, do mandamento de Deus, inclusive quando os fariseus mencionam o mandamento de Deus, a palavra shalak ela aparece numa forma. Quando Jesus também fala, Moisés, pela dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar, ela tem então essa mesma variação da menção do mandamento de Deus pelos fariseus. Mas quando o Jesus ele fala negativamente, ele condena o shalak, então essa palavra, que é o repúdio, ela aparece numa outra forma. Tá? Eu vou colocar aqui o texto grego para você ver que ela aparece em uma outra variação. Tá? A mesma palavra, mas com detalhes diferentes. Então mostra que o repúdio que Jesus estava condenando não tem nada a ver de longe sobre o divórcio que a gente tem hoje em dia, tá? E, bom, já explicando também, quando Jesus fala que o que Deus uniu não separa o homem. Então, do que Jesus estava falando? Era justamente desse repúdio, que era uma separação onde não existia o divórcio, tá? Não fala do divórcio, ou seja, o povo daquela época não estava praticando o mandamento de Deus que mandava dar uma carta de divórcio. Eles praticavam outra coisa, um repúdio que Deus condenava, porque não separava, ou seja, o casal não ficava desligado, não existia o divórcio, tá? Era apenas uma separação. O casal estava vivendo separado, mas não existia o término do casamento. Não existia o divórcio. E a mulher ficava numa situação ruim, totalmente desamparada. Muitas vezes ela era feita de escravo, ela tinha que se prostituir para sobreviver ou mendigar. Tá? E o texto, né, que se refere ao assunto, né? Deuteronômio 24, tá bom? E aqui é uma coisa interessante, porque é o seguinte, os fariseus, eles vêm tentar Jesus, e eles vêm com uma premissa, uma ideia, que não é uma ideia, que nunca foi uma ideia da Bíblia, que nunca foi uma ideia da lei de Deus, da lei de Deus. Tá? E Jesus ele não entra nessa questão que os fariseus trouxeram para ele. O que é? Qual foi a pergunta dos fariseus? É lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus não entra nesse detalhe, não entra. Ele entra no problema. Jesus
Ele dá uma resposta, ele entra no problema deles, o problema do coração deles, o coração perverso, que não obedecia, o coração duro, que não obedecia à lei de Deus. Não, e o que eu queria enfatizar é o seguinte, eu vou ler aqui, ó. Esse que eu disse que é o texto, que seria o único texto que na verdade tem o objetivo de regulamentar a questão do divórcio e novo casamento. Deuteronômio 24, verso 2 ao 4. Verso 1 ao 4, na verdade. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lavrar um termo de divórcio, ele o der na sua mão, e despedir da sua casa, então ela saindo da sua casa, for se casar com outro homem. Então, muitos ficam tentando achar aqui nesse texto quais eram os motivos lícitos ou as causas que a pessoa era permitida, então, divorciar. Mas não, o texto não está falando de nenhuma razão, não está estipulando razão para poder divorciar. Não, isso nunca foi uma ideia de Deus. Deus nunca se preocupou com isso, com o motivo pela qual a pessoa poderia terminar o seu relacionamento. Se você ler o texto aqui, o texto apenas mostra situações, apenas dá uma introdução mostrando algumas situações e simplificando situações pela qual o homem, e também as situações que era comum na época, do homem não querer mais a sua mulher. E aí depois segue descrevendo. Você vê no versículo 3, essas situações são aleatórias, não estão estipulando, é só mostrando situações, ó. O versículo 13, se este aborrecer, aí já coloca uma outra situação, aborrecer, que seria o segundo marido da mulher. Então, se este aborrecer, ele lavrar um termo de divórcio, ele o der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se esse último homem morrer, o que tomou para si, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher. Ou seja, o primeiro marido não pode receber essa mulher de volta como esposa dele. É abominação, diz aqui, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dará por herança. Muitas doutrinas, muitas igrejas ensinam totalmente ao contrário. Inclusive muitas doutrinas ensinam que a pessoa depois se tornou, né, a mulher se tornou, o homem se tornou marido ou esposa de outra pessoa. Aí depois para voltar para o primeiro esposo. Essa igreja ensina ao contrário do que Deus ensinou. Então você veja que o texto aqui não se preocupa, não tem a intenção de mostrar razões para divórcio. E aí Jesus não entrou nessa questão, não deu razões. Ele deu razões, ele mostrou uma exceção para a questão do repúdio, que era praticado, ou seja, naquela época, onde a mulher ficava sem direito de casar, porque se ela casasse, porque o casamento não tinha terminado, o repúdio que era praticado não terminava o casamento, não tinha carta de divórcio, a pessoa não ficava livre para casar-se de novo, ia ser adúltera. Então, esse repúdio é que Jesus disse, ó, apenas em caso de fornicação, então esse repúdio pode ser válido. Então, porque aí a pessoa, né, cometeu fornicação, ela se prostituiu, então ela perdeu os direitos. Então, a exceção era para isso. Bom, então, aí ela perdia os direitos dela. E em Mateus 14, 15, tá? Os discípulos, eles pedem para Jesus despedir a multidão.
E aqui usa a palavra repúdio. Porque, como eu falei, a palavra repúdio, ela tem uma variação de significado grande. Ela significa, né, como eu já mencionei ali. Então, ela nunca pode ser usada para a palavra para divórcio. Tá? O que acontece, o que causa confusão, que é justamente aqui o que eu tenho aqui anotado, é que as pessoas não conseguem alinhar o processo de desfazer. Então, todo o processo de desfazer um casamento é diferente do processo que a gente tem hoje. E esse detalhe é muito importante, porque isso, de certa forma, causa uma confusão, tá? Porque é o seguinte, na nossa cultura de hoje, para se desfazer uma relação por completo, primeiro acontece o que? A separação. As pessoas, geralmente a pessoa se separa, um vai para um lado, outro vai para o outro. Aí depois acontece o divórcio, o documento legal de divórcio, né? Só que naquela época, a ideia, o processo de separação, principalmente o processo bíblico que eu acabei de ler, era diferente. Antes de haver a separação, cada um ir para o seu lado, tinha que dar o documento. E é isso que muitas pessoas não conseguem entender. E aí isso também causa uma certa confusão na compreensão dessas palavras. Então, o processo de separação era diferente do nosso. Primeiro tinha que acontecer a carta de divórcio, o documento. Depois, os corpos se separavam. E na nossa mentalidade de hoje, primeiro acontece a separação e depois o divórcio. Então, por isso que a gente usa a palavra divórcio como o desfecho final, o ponto final de tudo. E lá eles usavam a palavra repúdio como ponto final de tudo, porque era o momento de despedir, de enviar a mulher embora. Como naquela época o homem tinha um total controle, né, e domínio de tudo. Então era essa despedida, onde usa a palavra ali repúdio, né, não era o repúdio que Deus estava condenando. Inclusive tem o texto lá de Malaquias 2,16 que eu quero falar agora, tá? Então Malaquias 2,16, a palavra lá não é divórcio, que diz, né, que muitas igrejas, Deus odeia o divórcio. Não, Deus não odeia o divórcio. Gente, como é que Deus ia odiar algo que Ele instruiu a fazer, algo que Ele detalhou como deveria ser feito? Como que Ele ia odiar isso? Não tem lógica, é uma doutrina totalmente errada. O que Deus odiava era o repúdio, que foi o que também Jesus condenou, o repúdio praticado pelos fariseus, pelos líderes religiosos, pelos homens daquela época, onde deixavam as mulheres desamparadas. Inclusive, o texto, eu vou ler mais para frente, o texto de Malaquias. Deixa eu ver se eu acho que onde é que eu coloquei aqui. Eu vou ler mais para frente. Eu vou colocar outros pontos aqui, ó. Então eu já falei sobre a palavra que Deus uniu, não separa o homem, tá? Então separar é diferente de divorciar, tá? Eu já falei. Então as pessoas pensam, não, mas divórcio está incluído na separação, porque separa, tal. Não é. Divorciar é uma incisão, é um corte, é um rompimento definitivo. E separar é uma união que existe ainda, mas que está separada. E era o que Jesus estava condenando ali, era aquele repúdio, porque era uma separação totalmente reprovada por Deus, tá? Onde não colocava fim ao relacionamento e tornava a mulher numa situação totalmente desfavorecida.
E também queria falar um pouco aqui sobre a questão dos textos narrativos das interações de Jesus, tá? Então, por exemplo, uma palavra, o contexto, que é muito usado e é uma palavra desgastada. As pessoas às vezes para parecer que tem um conhecimento, para dar força ao seu argumento, para parecer especialista, elas falam, não, mas o contexto tal, mas o contexto, você tem que ler o contexto. E a pessoa, tipo, né, é como se, o que eu não vi aí no contexto, e as pessoas, como se fossem especialistas em contextos, né? Agora, eu quero falar sobre um ponto assim, o contexto nem sempre está ligado, tá? O contexto do texto nem sempre está conectado. Então, você não pode pegar um texto mais embaixo para dizer, não, tá, esse texto está falando disso, o contexto fala disso. Não, o contexto, às vezes, as palavras não estão necessariamente conectadas uma à outra, principalmente narrativas de conversa e de perguntas. Então, o segredo para você entender o texto é você perceber o espírito do texto, a ideia do texto. Tem muita gente que fala contra a leitura, mas a leitura onde você pode discorrer o texto com calma, ela é o princípio básico da compreensão e do estudo. Você compreender a ideia, acompanhar a ideia do texto e ver aonde o contexto está conectado e aonde não está. Então, esse texto aqui de Jesus é um texto clássico onde Jesus dá respostas evasivas. Jesus vai no problema real, né? E não só isso, Jesus falava várias coisas que eles não compreendiam, né? Aí Jesus não se deixava levar pelas artimanhas, por aquilo que eles queriam levar Jesus. Jesus não se deixava levar, não se deixava ser persuadido, né? Então, muitas vezes você olha o contexto e pensa que as coisas estão ligadas, mas nem sempre. Aí Jesus falava também muitas vezes de forma enigmática. Isso é muito interessante também, tá? Sem conexão com o que eles queriam que ele falasse ou com a realidade que se estava, né? Estava todo mundo ali no assunto falando, né? Por exemplo, a situação lá que os discípulos estavam falando do templo e tal, olha que maravilha. Aí Jesus fala que ele destruiria esse templo, reconstruiria em 3 dias. E a gente já tem a compreensão, mas a compreensão a gente só tem porque Jesus morreu, né, ressuscitou, e aí eles compreenderam. Mas se a gente tivesse na situação, a gente não ia compreender, tá? Então Jesus não seguia o raciocínio dos outros. Então isso que acontece, você quer seguir o raciocínio. Jesus respondeu, só que a resposta de Jesus não é exatamente a resposta da pergunta, Jesus deu uma resposta evasiva. Então, o contexto ele só é válido se você conseguir captar a ideia do texto. Como volto a afirmar, o contexto nem sempre está conectado, principalmente quando era alguma armadilha dos escribas, dos mestres da lei, dos saduceus também. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos onde Jesus fala de forma enigmática, de forma surpreendente, sem muita explicação, e também chocante. Jesus falava coisas chocantes, e Jesus falava coisas, né, em inglês diz, né, out of the blue, do nada. Jesus falava coisas e dizia as coisas que estavam tipo meio fora da realidade. Olha só, Jesus disse, então aqui alguns exemplos que é interessante. Jesus disse que destruiria e reconstruiria esse templo em 3 dias, está lá em João 2. Então, enquanto eles ficaram todo mundo ali, nossa, isso aqui foi
foi construído lá, demorou tanto tempo, e agora esse aqui vem dizer que destrói e reconstrói esse templo. E mesmo os discípulos foram entender depois da morte e ressurreição de Jesus. Pilatos pergunta se ele era o rei dos judeus, né? E Jesus responde: tu o dizes? Olha, uma outra resposta evasiva de Jesus. Escribas pedem um sinal e Jesus responde de uma forma surpreendente, lá em Mateus 12. Né? Eles pedem um sinal, mas Jesus: não, o único sinal que será dado é o sinal de Jonas, e Fariseus perguntam quando virá o reino de Deus, e Jesus diz que não virá de modo visível, e que estava entre eles. Lucas 17. Jesus dá uma resposta totalmente deixando eles tudo perdido, né? Jesus é perguntado se deveria apedrejar a mulher adúltera, e ele diz que quem não tiver pecado atire a primeira pedra. Nossa, essa é uma situação muito, muito clara, assim, de uma resposta evasiva de Jesus. João 8, 5-8. Primeiro, Jesus, na verdade, ele nem responde nada. Ele só fica escrevendo no chão. Aí eles insistem com a pergunta. Aí Jesus dá uma resposta. Mas a resposta é uma resposta evasiva. Jesus diz: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Jesus não se deteve lá na questão da lei, que eles queriam saber. A lei diz que devemos apedrejar. E tu, o que você diz? Não, Jesus não explica a lei, não entra na pergunta deles. Jesus mostra para eles que eles não tinham direito de julgar aquela mulher porque eles estavam cheios de pecado. Ok, continuando aqui. Então diz assim, o texto, né, que a gente leu fala assim, pela dureza do vosso coração. Essa é uma palavra que é muito interessante, porque as pessoas usam isso aqui. Mas a carta de divórcio lá, o mandamento foi só pela dureza do vosso coração. E aí as pessoas dizem assim, as pessoas se apropriam, na verdade. As pessoas se apropriam dessa palavra de Jesus e usam arrogantemente, tá? Dando o seu próprio sentido, seu próprio significado, quando na verdade não temos o significado exato e detalhado. Isso aqui eu escrevi aqui e eu estou lendo, principalmente dessa dureza do coração deles, tá? Mas olha só, eu vou terminar aqui de ler o que eu tinha escrito aqui, porque Jesus fala, né, a dureza do vosso coração. Mais uma vez, Jesus dá uma resposta evasiva. Eles perguntam: então por que Moisés? Aí